Ao nosso Deus toda honra, mas a nossa banda também, ó. Deus abençoe vocês. Bom, vamos iniciar falando de uma história de uma pessoa que passou grandes tribulações. Humilhação, traição, abandono, injustiça. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Quem sabe totalmente quebrada, passou por algumas coisas. Eu falo que José passou por quase todas as dores da alma, né? Pega abandono, pega humilhação, pega traição. José foi aquele que caminhou pelas tribulações. Quem sabe você tem caminhado tribulação pós tribulação. E você até se pergunta, Deus, por que eu tenho passado por tanta luta? Eu vou na tua casa de oração, eu peço, eu oro, eu estou fazendo... Mas por que essa luta não cessa? Minha amada, no dia em que você nasceu, nasce a sua promessa, mas também nasce o plano do inimigo, o projeto dele. Só que todo o projeto do inimigo é falido se eu manter na presença do nosso Senhor. Porque senão o projeto do inimigo vai dar certo na sua vida, se você não estiver próxima ao Senhor. É por isso que todos os dias nós buscamos a presença do nosso Pai. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. José era o filho queridinho. Vai lá, ó, Gênesis 37, 18. Enquanto você abre, eu vou brevemente contar a história para vocês. José era o filho queridinho de Jacó. Então, ele ganhou uma túnica. Mas por que ele era o filho querido? Porque Jacó era casado com Raquel, a mulher que ele amava muito, e era um milagre da parte de Deus. Então, era o último, Jacó tinha todo aquele... Não é preferido, porque não existe filho preferido. Mas Jacó tinha um cuidado a mais com José. E José ganhou uma túnica linda de seu pai. Só que os seus irmãos já o odiavam. Só traziam palavras amargas para a vida de José. Só que então José tem um sonho da parte de Deus. E José abre a boca. Cuidado para quem você conta os seus sonhos, hein? Eu sempre falo isso. Cuidado para quem você conta os seus problemas. Porque às vezes você conta um, leva dois. Isso é uma verdade. Agora, cuidado também para quem você conta os seus sonhos. Tem pessoas que não vão entender o seu coração. E foi isso que aconteceu com José. José contou a seus irmãos o sonho e eles automaticamente o invejaram ainda mais. O odiaram ainda mais, a palavra fala. Olha o que eles fizeram agora. Em Gênesis 37, 18, fala assim para nós. Quando os irmãos de José ouviram, o reconheceram de longe, antes que ele se aproximasse. Planejaram uma forma de matá-lo. Olha aí, tem gente que vai querer matar o seu sonho. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos a nosso pai, um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Ainda debocharam dele. Eu não sei se cisterna é o fundo do poço. O fundo do poço é onde muitas nos encontramos. Onde a gente não vê o amor, onde a gente só vê a humilhação, o abandono, a rejeição. José estava no fundo do poço. Um lugar excelente para a glória de Deus se manifestar. Eu não sei se você chegou aqui totalmente quebrada como José. Ele foi parar no fundo do poço por causa de algumas pessoas. Mas o mesmo Deus que tirou José da cisterna está aqui nessa noite para tirar você do fundo do poço, para trazer você de volta à vida. Olha o que acontece para nós. Continuando lá. Vamos matá-lo e jogá-lo numa das cisternas. Diremos a nosso pai, um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será de seus sonhos. Mas quando Rubem ouviu o plano, tratou de livrar José. Não o matemos, disse ele, porque derramar sangue? Joguem-no na cisterna vazia, aqui no deserto, e não toquemos nele. Rubem planejava resgatar José e levá-lo de volta ao pai. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando. Podem arrancar tudo o que quiserem de você,
mas Deus vai fazer a promessa se cumprir. Não importa o que o inimigo faz, o que importa é que Deus tem um plano traçado para a sua vida. Você só precisa ter fé, convicção e avançar. Continuando lá. E o agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Mais tarde, quando se sentaram para comer, viram ao longe uma caravana de camelos vindo em sua direção. Era um grupo de negociantes ismaelitas que transportavam especiarias, bálsamo e mirra de Gileade para o Egito. Judá disse a seus irmãos: o que ganharemos se matarmos nosso irmão e encobrirmos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes e ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata. E os negociantes o levaram para o Egito. Até aí, minha amada, ali começou o plano contra a vida de José. Terrivelmente. Só que antes disso, José passava por humilhações dentro de casa. A palavra nos relata que eram palavras amargas, ásperas. Sabe aquela palavra que você deixa entrar dentro do seu coração? Eu tive um atendimento de 3 horas com uma mulher. Os atendimentos as mulheres gostam de falar. Glória a Deus, eu gosto de escutar. E aquela mulher me contou cada palavra que foi lançada na vida dela. E estava gerando tanto desconforto que ela estava acreditando nas mentiras do inimigo sobre a vida dela. Até que eu falei: ei, a palavra de Deus fala totalmente ao contrário. Você vai crer na mentira que o inimigo te conta, ou você vai crer na verdade que Deus tem sobre você? Nós precisamos todos os dias batalhar, e a nossa maior batalha está aqui, na nossa mente. Você acha que são à toa que muitas enfermidades hoje em dia são na mente? O inimigo vai lançar palavras sobre nós. Quantas vezes eu escutei: Fernanda está exagerando, e eu estou nem aí. Hoje em dia eu vejo um monte de mulher adorando igual eu, Por quê? Porque eu acreditava na verdade que Deus falava sobre mim. Deus fala que os verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade, essa é a verdade que Deus tem sobre mim. Se o meu coração é sincero, então é isso que eu tomo. Eu adoro Ele de todo o meu ser e como eu sou. A Camille dá risada, porque ela fica lá atrás e diz que eu sou descoordenada. Não tem problema. Pode rir, Camille. O que importa é que a minha adoração está subindo aos céus. Sabe, nós temos que entender isso. Essas mentiras. E José passava por muitas, mas muitas humilhações. Palavras tórpidas. Palavras que incomodavam. Só que daí depois, agora José passa pela traição. Eu não sei, mas é muito difícil uma mulher que passa pela traição. Eu imagino, né? Em nome de Jesus, que eu nunca passe. Mas a traição deve ser algo que fere o orgulho de uma mulher, que fere a autoimagem. Eu estava escutando, estava lendo um livro que fala que 95% das mulheres se sentem inferiores. 95% não sabem o seu real valor em Cristo Jesus. 95% se diminuem, e muitas delas porque passaram pelo processo da traição, porque viram o marido fazendo outra escolha, ou o companheiro fazendo outra escolha, e isso traz sobre ela a inferioridade. Ei, minha amada, isso não é o que Cristo fala sobre você. Mas daí José passa pela traição. Ok, José foi agora de filho mimado, de filho cuidadinho por Jacó. Ele passa aí para a cisterna, passa aí para fundo do poço. Agora os irmãos tiram e vendem ele. Ou seja, José agora se torna prisioneiro. De filho mimado, prisioneiro não, se torna escravo. Só que depois de tudo isso,
José agora escravo no Egito, e ele com aquele coração temente ao Senhor, sempre fazendo, sempre sendo sensível ao que Deus falava. José agora começa a ter o favor. Aonde José ia, tinha favor de Deus sobre ele. Só que ele começa a se destacar de tal modo que a mulher se interessa. A mulher na casa onde ele trabalhava. Você imagina, agora ele está passando por outra tribulação. Ele passou a ser prisioneiro, ele passou a ser vendido, escravo, e agora ele vai parar na casa onde ele serve, e depois que ele serve, as pessoas ainda forjam uma traição. Ou seja, sabe a injustiça que você está passando? Sabe aquilo que o inimigo planejou para te parar? Sabe aquilo que você fala, mas eu não fiz isso, eu nem falei isso, por que eu estou passando por isso? E o cheio dos isso? Minha amada, tem uma promessa do Senhor sobre nós, e eu quero que você receba nessa noite. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você está na tribulação? Junto comigo, vai lá, levanta pé, mão. Se você está passando, não importa, vai cooperar para o seu bem. E no atendimento de 3 horas, eu conversando com a mulher, a gente achou até porque aquilo estava cooperando. Ela estava voltando para a casa do Senhor e se sentindo parte da família de Deus. Eu falei, viu? Essa tribulação tua só fez cooperar e hoje você está aqui se sentindo parte da família. Minha amada, não importa o que você está passando. O que importa é a reviravolta que Deus vai fazer na sua vida hoje. Está passando pela tempestade? Está passando pela tribulação? Está passando pela angústia? Ei, o Deus que fez em José, que fez na vida da Jo, que fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida. Só que nós precisamos entender. Jeremias capítulo 18, versículo 4. Nós precisamos nos submeter ao processo. Vai lá, Jeremias capítulo 18, versículo 4. Quem aí quer ser governador? Ou seja, quem aí quer viver promessa? Levanta a mão. Quem quer viver um propósito bem grande na vida? Levanta a mão. Então se submeta ao processo. Eita, é isso. A promessa, o que antecede a promessa é propósito. Até no dicionário. Olha aí, ou seja, primeiro eu vivo o processo, depois eu vivo a promessa, depois eu vivo o propósito. Ou seja, primeiro processo. E José foi isso que ele entendeu. Em Jeremias capítulo 18, versículo 4, fala assim para nós. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso, ele amassou o barro e começou novamente. Eu não sei se as tuas tribulações têm feito isso, mas se elas têm te amassado. Sabe quando você se sente assim, Fernanda do céu, eu estou um caco? Ah, minha amada, se você está um caco na mão do oleiro, você está no lugar certo, porque ele faz nova todas as coisas. Ou seja, não importa se eu estou sendo amassada pelo oleiro, o que importa é o que vai vir depois, um vaso transformado, um vaso onde ele vai depositar o óleo dele, derramar o vinho, a unção dele sobre você. Está sendo amassada pelo oleiro? Olha para o céu e fala assim, obrigada Jesus, continua a tua obra em mim, manifesta o teu poder em mim. Ser amassada pelo oleiro, a gente tinha que dar até glória a Deus, é agradecer, porque Deus só educa filhos seus. Os alheios ele não toca na mão. Se você está sendo educada pelo Senhor, às vezes passando por um processo difícil, se sinta amada dele, você é filha. E filha a gente educa. Ou você deixa o teu filho fazer tudo? Não. O não que bateu na tua porta, às vezes foi Deus falando assim, filha, aí não vai dar certo, vem para cá. Entende? Nós precisamos agradecer ao que o nosso paizinho escolhe para nós. E José entendeu isso. Ele passou pelos processos. José passou agora de escravo a prisioneiro,
porque daí a mulher de Potifar ainda causou injustiça na vida dele e ele foi preso. Só que daí José para na prisão. E na prisão ele conhece o copeiro. E ele vai falar, viu, o teu sonho é isso. Mas quando você chegar a Faraó, lembra de mim? Sabe o que aconteceu? 2 anos se passaram e o copeiro não lembrou de José. Ele foi abandonado. Na hora que era para ser lembrado. Sabe aquela mão amiga que era para ter te ajudado? E em vez de ajudar ainda te abaixou? Te fez falar, não, sai daqui, agora é meu momento de brilhar. Já passou por isso? Já aconteceu? Bom, com José foi assim. Só que Deus fez o copeiro se lembrar. E o nome de José chegou até Faraó. Minha amada, se você entendesse que Deus está fazendo no tempo certo, isso daí é só um preparo para você. Ei, vamos falar aqui agora de cozinha. Quem gosta de bolo de caneca de micro-ondas? Levanta a mão. É ruim, né? É só assim para quando a gente quer tapar a fome, não é? Agora, aquele bolinho assado no forno, aquela nega maluca feita da maneira tradicional, não é melhor? É. Sabe por quê? Tem mais tempo de preparo. A tua promessa, você está sendo preparada. Agradeça esse tempo de preparação do Senhor sobre a sua vida. Se não aconteceu ainda, é porque não é o tempo exato. Porque quando acontecer o tempo exato do Senhor, você vai falar assim, Deus, agradeço pelo tempo da espera. Fui preparada pelo Senhor. José se submeteu ao processo. E é isso que nós precisamos fazer. Outra coisa, e essa eu confesso para vocês, que é o mais difícil para mim. Suportar em meio à adversidade. Sabe por quê? Todos os dias em que eu passo algumas coisinhas, o inimigo vem com uma bandeja para mim. Falando, desista, Fernanda. Você não precisa disso, Fernanda. Desista. Para que suportar? E eu falo, não, eu não preciso mesmo. E Jesus olha para mim e fala assim, eu suportei por você. E eu falo, meu Deus, amém, obrigada Espírito Santo. Mas é isso mesmo, nós somos a geração em que nós não conseguimos muitas vezes nem ficar casado por 10 anos, porque na primeira discussão queremos separar. Porque nós não suportamos, hoje em dia é difícil suportar. Eu estou na academia, não estou suportando. Eu não quero olhar para a cara da Mônica. Não vou, gente, não está fácil. Ó, a carga, suportar, crescer. O suportar nos faz a gente crescer. E eu falo que não é fácil. Se fosse fácil, não tinha uma geração inconstante. Nós começamos faculdades, não terminamos faculdades. Nós começamos empreendimento, não terminamos empreendimento. Porque a inconstância está nos roubando da promessa. E não é uma briga, gente, eu falo para mim mesma. Se eu não tivesse parado em tantas outras coisas, nós já não teríamos vivido coisas que já era para a gente viver? Com certeza. Mas suportar em meio à adversidade. E olha o que fala para nós em Tiago, capítulo 1, versículo 2. O projeto do inimigo só vai falir se você suportar. Fala assim, eu vou suportar. Vamos lá. Tiago, capítulo 1, versículo 2, fala assim para nós. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Eu falei até meio assim, mas é porque, vamos falar bem a verdade? É uma palavra difícil, né? Fala assim, ó, motivo de grande alegria. Vai dizer que na hora da tribulação você não está chorando. A gente está chorando, mas aqui fala, ó, motivo de grande alegria, que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. É necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte.
Deus só entrega coisas grandes em mãos maduras. Mãos imaturas não recebem promessas do Senhor. Você deseja receber o propósito e a promessa? Comece a agradecer as tribulações, porque elas estão te amadurecendo. José começou a caminhada com 17 anos. O sonho, a visão que Deus tinha entregado para ele. José foi se tornar governador no Egito com 30 anos. 13 anos de preparação, 13 anos suportando a adversidade. E a gente na primeira semana da luta já está chorando e falando, eu não aguento mais. É ou não é? Mas nós precisamos suportar, nós precisamos, e eu declaro em nome de Jesus, nós seremos uma geração constante. Segunda-feira passada, quem estava aqui, levanta a mão. Amém. Lembra que eu falei assim, vamos ser constante, olha para a irmã do lado e fala assim, convida ela, segunda-feira que vem você vai estar aqui. Falei ou não falei? Olha aí, quantas hoje falaram, eu quero mais uma segunda, eu quero ser constante na presença, eu quero buscar a presença. Então é isso, toda vez que o inimigo tirar de você a constância em buscar a presença de Deus, ele está roubando você da promessa de Deus. Ele está roubando do que Deus tem para você. Não deixa a inconstância te roubar no Senhor. Olha, aqui fala assim para nós. É necessário que a perseverança, ou seja, que a constância, que a resistência, que ela cresça. Pois quando ela estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos. Você não será completo com o amor da sua vida. Você não será completo com a sua faculdade. Você não será completa com o carro dos seus sonhos. Você será completa quando você tiver Cristo Jesus e perseverar em nome de Jesus. Sem que nada lhes falte. Olha aí, toda dificuldade é uma ferramenta para fortalecer a sua fé. Ou seja, minha amada, está passando pelas dificuldades, está fortalecendo a sua fé. Agora uma coisa que até o Daniel me mandou esse versículo e eu gravei ele no meu coração. Há muito tempo. Lamentações 3:21 fala assim, quero me trazer à memória o que me pode dar esperança. Quando você está na tribulação, quando você está no momento da adversidade, em que você não está suportando mais, vou dar uma dica do que eu faço. Eu pego os caderninhos, eu pego o meu caderninho do encontro com Deus e eu vou ler as promessas que Ele me entregou lá. E eu vou ler as experiências que eu tive com Ele. E eu vou ler tudo que Ele fez na minha vida. E eu vou ler o abraço que Ele me deu naquele encontro com Deus. E eu vou ler as promessas que Ele liberou para mim. Porque eu quero que me traga o que me dá esperança. Eu acredito que José, em meio à prisão, falava assim, não, mas o Senhor me entregou um sonho, não, mas é isso o sonho, sabe, em meio à tua adversidade, tire os olhos da tribulação, tire os olhos da angústia e coloca os olhos na promessa, coloca os olhos no dono da promessa, coloca naquilo que te traz esperança. E a esperança, fala a palavra do nosso Senhor, que Deus é a fonte da esperança. Ou seja, meus olhos têm que estar em Deus, e daí eu terei esperança. Ah, minha amada, eu acredito que José, em meio às adversidades dele, ele colocava os olhos. Agora o principal que José teve, vamos abrir lá em Provérbios 19:23. José, é isso que nós precisamos ter. Provérbios capítulo 19, versículo 23. Fala assim para nós: o temor do Senhor conduz à vida, dá segurança e proteção contra o mal. José tinha o temor. José tinha um coração que temia o Senhor. José tinha um coração. Mas o que é esse temor? É obedecer. Eu imagino em meio às adversidades, imagine você ter que caminhar por fé. José tinha que caminhar pelo que ele tinha visto no sonho. Ou seja, ele caminhava pela fé. Ele não caminhava pela tribulação.
José tinha que ter o coração ali obediente ao Senhor. Só que o principal que José teve, sabe o que foi? Um coração perdoador. José perdoou aqueles que tanto fizeram mal. Eu não sei se você está usando essa algema. A falta de perdão é o que mais nos aprisiona. Ai, Fernanda, mas se Jesus me tocar, eu vou pedir perdão. Não é o que a palavra fala. Se você não perdoar, não será perdoada. Essa é a palavra para nós. Não importa se te pediram perdão ou não, perdoe. Não importa se você ainda está na dor, perdoe. Ai, mas eu não consigo. Peça auxílio para o Espírito Santo. É Ele que vai te ajudar. Ou você quer continuar presa ao seu passado? Ou você quer continuar presa ao que te fizeram? Ou você deseja viver o que Deus tem para você? Então, para isso, nós precisamos perdoar. José passou 13 anos de angústia. Mas olha o que acontece com ele em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Para você ter a reviravolta da sua vida, você vai ter que olhar aquela pessoa que te magoou, que falou as palavras que te feriram, bem aquela que já está vindo aí na tua mente, que você está falando, aquela abençoada, bem essa. Ou aquele abençoado, Fernanda, mas foi ele que me traiu. A palavra não fala isso, fala que é para a gente perdoar, vamos lá. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Um coração temente em que trata a pessoa que humilhou com bondade. Um coração temente que reconhece que Deus usou a circunstância para fazer o bem na vida dele. Não importa o que você passou, mas se você colocar o seu coração no Senhor, a reviravolta da sua vida vai ser tão extraordinária que você vai olhar para a pessoa que te colocou nesse lugar e você vai dizer: ei, obrigado, você cooperou para o meu bem. Ei, obrigado, você foi um funcionário do Senhor, porque Ele usou para o meu bem. Minha amada, se você entender que tudo isso que está acontecendo na sua vida, seja a traição, seja o abandono, seja a humilhação, está cooperando para que você viva os sonhos de Deus na sua vida. Olha aqui, para ler para você agora, Salmos. E eu recebia isso. Quem aí está chorando bastante? Se você está chorando, Salmos capítulo 126, versículo 5. Eu não sei se José chorava, porque a palavra não conta. Mas nós, mulheres, somos bem choronas, ou sou só eu? Ontem eu estava com uma choradeira, mas aí eu descobri por quê. Né? Mas mulher é chorona, mas olha o que fala a palavra para nós. Salmo 126, versículo 5. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Ou seja, se você chorou em meio à tribulação, a hora que você voltar e colher, você vai colher frutos de alegria no Senhor. Minha amada, a reviravolta vai ser tão grande. Se você estava em prantos se você passou segunda-feira em pranto, chorando no Senhor, amanhã, terça-feira, você vai ver a glória dele se manifestando na sua vida e você vai colher os frutos de alegria do Senhor. Ah, não importa, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então se coloque em pé nesse momento. Vamos orar diante do Senhor. O choro, ele pode durar uma noite, ele pode durar a tribulação. A palavra não fala o tempo exato, nós queremos pôr o tempo de cronômetro, né? Mas não, fala o tempo de Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria
vem pela manhã, a reviravolta vem, a promessa vem, o sonho vem, e você vai colher frutos de alegria. Feche seus olhos nesse exato momento. Feche seus olhos e comece a orar ao Senhor. Comece a clamar a Ele. Se você está passando por momentos de tribulação, momentos que têm trazido tanta angústia para você, eu queria nesse exato momento que as mulheres que têm passado por dores como José, humilhação, pode ir ficando aí por enquanto no banco, humilhação, abandono, inferioridade às vezes, traição. Ninguém está com o olho aberto, mas eu gostaria que você, mulher que está passando por tribulações, a qual você está dentro do seu quarto, da sua casa, chorando, semeando lágrimas, eu queria que você se colocasse na frente agora, porque chegou o momento da gente interceder sobre a sua vida.